para mais um Hashtag Segundou. Quem está falando com vocês é o Dr. Juliano e é uma grata satisfação estar com todos vocês aqui. E nós queremos falar um pouquinho sobre princípios. Isso mesmo, já venho falando tanto sobre isso aqui no Hashtag Segundou. E às vezes nós temos que falar sobre isso, sobre princípios. Mas por que nós temos que falar sobre princípios? Bom, eu falei semana passada sobre eleições, sobre 2 candidatos. E às vezes nós temos que colocar os nossos princípios em jogo, ver o que realmente nós valorizamos. Nós começamos a ouvir aí na televisão que o Bolsonaro é genocida, que o Bolsonaro foi responsável pela morte de tantas e tantas pessoas. E eu quero comentar uma coisa com vocês. Primeiro, quem matou as pessoas foi o vírus. Esse vírus saiu de um país comunista, que é a China. E isso só aconteceu porque o pessoal da China passa fome e come animais, macaco e tantas outras coisas. Se nós formos considerar, o que eu não acredito nisso, mas vamos considerar que esse vírus não foi produzido por laboratório, mas foi ocasionado devido à ingestão de animais como macacos e outras coisas. Aquilo surgiu de um país comunista. E essa pandemia, ela começou na China. A mesma China que o Lula defende tanto e usa como modelo de governo para fazer o mesmo no nosso país. Então, como que o Bolsonaro ele é responsável por essas mortes? Outra coisa, as vacinas. Se vocês forem estudar realmente a fundo as vacinas, vocês vão perceber que todos os contratos, as grandes empresas que produzem a vacina fizeram, eles se isentaram de qualquer responsabilidade dos efeitos colaterais que essa vacina poderia causar no ser humano. Ou seja, se o Bolsonaro coloca essas vacinas sem saber quais seriam realmente, como seria essa vacina, e se essa vacina matasse milhões de pessoas? Ele seria culpado, aí sim, ele seria culpado pela morte de milhões de pessoas, porque ele seria considerado irresponsável por trazer uma vacina que não foi testada em lugar nenhum e que estava ocasionando efeitos colaterais nas pessoas. Ou seja, é muito fácil a esquerda e os eleitores da esquerda dizendo que o Bolsonaro demorou para trazer vacina aqui. É muito fácil. Agora se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele para realmente ter a noção do que estava acontecendo. Em que muitas pessoas poderiam ser mortas por uma substância desconhecida que era a vacina. Que até hoje nós não sabemos quais são os efeitos colaterais no corpo das pessoas. Isso só vai ser comprovado daqui a 2 anos. Mesmo assim, ele contratou as vacinas foram realmente, foi o segundo ou terceiro país que mais comprou doses de vacina para que todas as pessoas, se quisessem, fossem vacinadas. Então, nós temos que realmente parar de pensar com a cabeça dessas mídias, da mídia tradicional, que são as televisões abertas, que estão fazendo uma lavagem cerebral na nossa cabeça, porque a torneira secou para eles. O Globo recebia milhões do governo federal e o Bolsonaro cortou tudo isso, tá? Durante a vacinação, durante a pandemia, o Bolsonaro liberou milhões para as empresas que quisessem manter os seus funcionários. Eu fui um que não mandei os meus funcionários embora porque eu peguei o Pronamp, um financiamento do governo federal para pequenas empresas
que era um dinheiro com baixos juros que nós pegávamos para manter os nossos funcionários. Ou seja, os meus funcionários e os funcionários de muitas empresas não perderam o emprego devido a esse financiamento que o governo federal proporcionou para as pequenas e grandes empresas. Então vamos realmente pensar nos nossos princípios. Você quer um ladrão ou você quer um homem que às vezes fala demais, porém tem princípios cristãos dentro do coração? Pense bem, porque o futuro da nação depende de cada um de nós. Um grande abraço a todos e nós nos vemos no próximo #Segundou.